Que satisfação, que alegria, que privilégio poder mais uma vez levar a vós mais um programa abençoado, um programa que pode te enriquecer espiritualmente, meu precioso e amado ouvinte. É com muita satisfação nesse belo dia, nesse dia tão abençoado por Deus, que nós estamos aqui dos estúdios da Voz do Senhor para falar um pouco mais da palavra tão pura, tão rica, tão abençoada de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa escritura para a nossa meditação está em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu gostaria que todos prestassem bastante atenção, que nós vamos falar sobre as 3 etapas da graça. É um assunto muito rico, que necessita de muita atenção para que você possa sair abençoado, ajudado desta programação. Esse é o nosso intuito, que você seja realmente ajudado, que você seja realmente abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo. De forma alguma traremos alguma palavra, algum pensamento próprio, mas traremos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque isto é segurança para vós e segurança para mim também, que aqui estou falando. Vamos então lermos Filipenses capítulo 1, versículo 6. Diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou uma boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e que possamos sermos beneficiários desta palavra dioturnamente. Este é o meu desejo e eu peço a Deus que ajude vocês também, aonde quer que vocês estejam neste momento. Conforme já mencionado, o nosso tema é as 3 etapas da graça. Nós temos conhecimento, todos nós, que Deus é perfeito em 3. Este é o número da perfeição. Ele é perfeito em justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. A palavra de Deus, em 1 São João, capítulo 5, versículo 17. 1 São João, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Isto que 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E no versículo 8 deste mesmo capítulo, diz assim: e 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Observe vocês que não são um, porque você pode ter o Espírito e não pode ter a água. Você pode ter a água e não ter o sangue. Você pode ter o sangue e a água e não ter o Espírito, e assim por diante. Porém, no versículo 7, você não pode ter o Pai e não ter a palavra. Você não pode ter a palavra e o Pai e não ter o Espírito Santo, porque ambos são um.
Ambos são um, então não tem como você ter o Pai, a palavra, e não ter o Espírito Santo. Diferente do versículo 8, que você pode ter a água e o sangue e não ter o Espírito. Você pode ter o Espírito e a água e não ter o sangue. Vice-versa, porque esses três concordam num, eles não são um. E nós sabemos, amados ouvintes, que o primeiro passo é o arrependimento. Este é o primeiro passo para a vida cristã. Após a pessoa se arrepender, a pessoa é batizada nas águas. A pessoa é justificada. O batismo nas águas é um ato de justificação. É como você apanhar um copo sujo, ele está ali numa lama, numa poça de água suja, algo assim, e você pega aquele copo de água ali que alguém jogou ali naquele lixo e você tira aquele copo de água ali, você tira aquele copo daquele lixo. Então esse copo ele foi justificado. A primeira etapa, a pessoa saiu do mundo, a pessoa deixou ali o mundo, saiu daqueles atos que ele outra hora praticava, ele foi justificado. Porém, ele carece de mais alguma coisa e nós vamos falando por etapa para que todos possam entender claramente isso. Porque um homem, ele pode se arrepender, preciosos ouvintes, dos seus pecados, porém ele pode ainda continuar pensando nele. Ele talvez seja um homem imoral, ele seja um homem de uma situação imoral, e toda mulher de aparência imoral que ele encontrar, aquilo ainda está ali dentro, ele foi apenas justificado. Talvez ele seja um bêbado e ele foi justificado, porém, todas as vezes que ele cheirar uma bebida alcoólica, algo assim, aquilo ainda está ali dentro dele. Mas quando ele é santificado, aquilo limpa aquele desejo que ele outra hora tinha, aquilo é purificado, aquilo tira fora todo o desejo e ele, ainda que ele venha ser tentado, ele resistirá àquilo. Ele não terá mais desejo sobre aquilo porque ele foi santificado. Por isso que é importante, é preciso, é necessário que uma pessoa, quando ele dá o primeiro passo na vida cristã, quando ele vem para a vida cristã, para seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele passa por esses três etapas da graça. É óbvio que alguns vêm apenas na justificação, outros chegam até a santificação, e outros vêm e são selados, são batizados com o Espírito Santo. Sem sombra de dúvida, há esses três estágios da vida cristã. É um perigo muito grande para uma pessoa continuar, permanecer apenas na justificação. A pessoa que permanece na justificação, ela não tem força alguma, ela não tem capacidade alguma de enfrentar os problemas, de vencer as lutas, as provas que virão sobre ela. Não, ela não tem condição, ela apenas foi justificada, porém ela carece de ser santificada, ela carece de ser limpa, de ser purificada, para depois ser cheia do Espírito Santo. Você, uma pessoa que foi apenas justificada, ela ainda pode regressar e cometer os mesmos erros que outra hora ela estava praticando, porque ela ainda continua suja. Ela ainda continua sendo necessário ser purificada. E nós sabemos, conforme a Bíblia nos relata, primeiro a Pedro,
capítulo 2, versículo 21 e 22. Primeiro a Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. A Bíblia diz: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama, porque permaneceu apenas no primeiro passo. Não é suficiente apenas se arrepender, não é suficiente apenas se batizar. Não, isso não é tudo na vida cristã, meu irmão, minha irmã. Isto é o primeiro passo que você deu, que você tem que dar, que nós já demos. Porém, não é suficiente. Esse primeiro passo, ele carece de prosseguir, ele carece de ir para a segunda etapa, ele carece de ser preenchido, este copo, purificado, ele carece de ter a experiência com Deus ainda. Por isso é necessário você prosseguir para a segunda etapa da santificação. Conforme Paulo aos Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todo e a santificação. Sem santificação é óbvio que nós não veremos a Deus, é óbvio que nós não teremos conferência, nós não teremos em hipótese alguma uma aproximação de Deus. Não tem como, porque Deus é puro, Deus é santo e Ele exige que nós nos separamos, Ele exige que nós sejamos santos também, que nós sejamos perfeitos como Ele é perfeito. A palavra santificação, nós sabemos que é uma palavra grega composta, a qual significa limpo e posto a um lado para o serviço. Olha que coisa tão maravilhosa. É uma palavra composta que significa limpo e posto a um lado para o serviço. Em hipótese alguma, uma pessoa na primeira etapa, na justificação, ele está apto para pregar o evangelho. Em hipótese alguma, na segunda etapa, na santificação, ele está apto para pregar o evangelho. Não, ele carece ainda de dar o terceiro passo, de ir para a terceira etapa. Ele carece de ser preenchido com o Espírito Santo. Por isso que nós estamos neste momento com essa lição tão maravilhosa, que antes que este homem possa vir, preciosos ouvintes, ao batismo do Espírito Santo, ao selo de Deus, ele deve ter primeiro um processo de santificação. E sabemos nós que neste processo de santificação é um tempo de teste em sua vida, porque todos os filhos que vêm para Deus, ele é corrigido, primeiramente ele é açoitado, ele é castigado. Este é o processo que Deus faz com todos aqueles que vêm a Ele. E se esta pessoa, se esse indivíduo não suporta a correção, se esta pessoa não suporta a prova, então de forma contundente, de forma clara, isto mostra que a pessoa não é filho de Deus. Se essa pessoa que vem a Deus, quando ela é provada, quando é corrigido, se não suporta os testes que Deus nos dá, porque não pense você, precioso ouvinte, que você vai vir para Deus e não vai sofrer mais, que você virá para Deus e você não terá mais problema. Não, você terá problema.
No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tendes bom ânimo, porque eu venci e vós também vencerás. Então todos os filhos que vêm a Deus, eles são testados. E se ele não suporta esta correção, isto vai mostrar claramente se ele é filho ou se ele é um bastardo. Porque aquele que é filho suporta a correção do pai. E neste tempo de santificação, a pessoa ela para de fumar, ela para de beber, ela para de ir aos salões de sinucas, ela para de frequentar aquelas reuniões noturnas de jogos de baralhos, ela para de suportar, de participar daquelas reuniões, daquelas conferências com homens mentirosos, com homens ímpios, com homens que têm uma vida pervertida. Neste momento, neste tempo de santificação, ela se separa do mundanismo, ela se separa das coisas imundas deste mundo, ela se separa das coisas nojentas deste mundo, para viver uma vida santificada. Para se santificar a si mesmo, é necessário que ela se separe. É necessário que ela entre véu adentro, que ela saia do átrio e entre no lugar santo, e entre para dentro da palavra de Deus, que dê lugar para Deus entrar no seu coração. Por isso que uma pessoa, quando ela vem para o processo de santificação, ela não tem tempo para contar mais piada suja, seja ela o que for. Quando ela vem para o processo de santificação, ela não quer mais ter companheirismo com seu computador, que hoje, na verdade, é uma ferramenta que está sendo mais usada para perverter as mentes das pessoas, para destruir a família, para destruir os lares. E uma pessoa, quando ela está santificada, quando ela está separada a um serviço para Deus, ela não quer mais ter esse companheirismo com a internet, em sites pornográficos, em sites sujos, em sites que dá vergonha de abri-los para ver, seja ele o que for. As mulheres, elas deixam de cortar seus cabelos, elas deixam seu cabelo crescer, elas encompriram seus vestidos e elas passam a agirem diferente do que era antes. Como o mundo de então, como as pessoas de hoje estão precisando deste processo de santificação. Nós estamos vivendo às margens do arrebatamento. Nós estamos vivendo nos milésimos segundos para o arrebatamento e ainda tem pessoas conhecedoras da palavra de Deus que ainda está na primeira etapa da graça, ainda estão no processo de justificação, não chegaram nem sequer no processo de santificação. Não querem santificar as suas vidas, não querem separar das coisas mundanas, não querem tirar as coisas imundas de dentro de sua casa, porém querem agradar a Deus, acham que estão agradando a Deus com estas coisas mundanas dentro de casa, em hipótese alguma. Conforme Paulo nos diz que sem santificação ninguém vê a Deus. Sem santificação não tem como termos uma conferência com Deus.
Por isso eu convido a você que está me ouvindo neste momento. É necessário você sair da etapa da justificação. As mocinhas que vêm para a palavra, as mocinhas, os jovens de hoje, porque o pai é batizado, porque o pai vai na igreja, e eles acham que eles podem também, de uma forma qualquer, e eles chegam apenas na etapa da justificação, e nessa etapa ainda você vê ele usando coisas mundanas, você vê ele com cortes de cabelos mundanos, você vê eles com calças mundanas, calças coladas, camisetinhas parecendo enfeminados, usando coisas de jogadores de futebol, coisas do mundo lá fora. Eles não prosseguem para a santificação. Você carece, rapaz, você carece, moça, de seguir para a segunda etapa da santificação. É necessário você fazer isto, parar de usar estas bases, parar de usar estas maquiagens nos seus rostos, parar de usar esses batons disfarçados, estas coisas imundas que dão náuseas na narina de Deus. Porque sem santificação você não verá Deus. E o livro de São Mateus, capítulo 12, versículo 43 ao 45, ele é claro em dizer, Mateus é claro em dizer, que quando um espírito imundo tem saído de um homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontrando, então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada e varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali habita ali, e são os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Você observa que após sair da justificação, chegou na santificação, ou seja, aquele copo saiu do lixo, e ele foi tirado do lixo, e depois veio a segunda etapa, a santificação. Alguém veio e lavou aquele copo, purificou aquele copo, esterilizou aquele copo. Porém, aquele copo, ele carece de ser preenchido, ele carece de ser ocupado com água, ou com o que quer que seja, mas ele carece de ser cheio. Assim é nós na terceira etapa. Saindo da segunda etapa, nós chegamos à terceira etapa, e a terceira etapa é o batismo com o Espírito Santo, porque se esse vaso humano, se esse templo humano ele não for preenchido com o Espírito Santo, esta casa vai ficar vazia, esta casa vai ficar desocupada, esta casa está adornada, porém ela carece de ser preenchida. E você deve preencher isto com o Espírito Santo. Você deve buscar isto e Deus vai te encher com o Espírito Santo. Caso contrário, estes demônios que outra hora saiu, ele voltará com 7 tipos de demônios piores do que o primeiro. E aquela situação daquela casa, daquele homem será pior, será terrível. Por isso que Paulo aos Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 disse: irmão, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é o que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta é a nossa soberania. Deus é o nosso soberano, Deus é o nosso alvo, e nós estamos marchando para este alvo. Nós estamos marchando para sermos preenchidos, para sermos cheios do Espírito Santo, sem sombra de dúvida. E na mensagem intervalo, página 12, o irmão Brana diz, encontramos pessoas que dizem: o diabo me fez fazer isto. Isto não é verdade.
O diabo não fez isso. A verdade é que você não estava selado por dentro. Porque quando você está selado por dentro, o diabo fica selado por fora. O que sucedeu foi que você saiu e se encontrou com o diabo. E ele não pode entrar em você, porque a única maneira dele entrar em você seria pelo mesmo processo qual você passou. E para isso ele teria que ser salvo, santificado e cheio do Espírito Santo, e consequentemente seria seu irmão. Então não foi o diabo que o fez. O que sucedeu é que foi que apenas você chegou na fronteira e regressou com os desejos das coisas do mundo. Você nunca entrou completamente em Canaã, tipo do Espírito Santo. Você nunca cruzou o Jordão. Isto significa fazer morrer a si mesmo. Quando você é preenchido com o Espírito Santo, quando você é selado com o Espírito Santo, o diabo fica selado por fora. Ele não pode te atingir, os problemas não podem te atingir, as fofocas não podem te atingir, a calúnia não pode te atingir, nem uma seta do diabo pode te atingir, porque você está ancorado na palavra de Deus. A sua âncora é o Senhor Jesus Cristo. Você está cheio de Deus dentro de você. Conforme Atos capítulo 5, versículo 32, Paulo disse: nós somos testemunha acerca desta palavra, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que obedecem. Olha aí, meu irmão, para esta terceira etapa, para esta etapa do batismo com o Espírito Santo, é necessário justificação, é necessário santificação, separar das coisas mundanas, e depois você vai ser preenchido. Para isso você deve obedecer a palavra de Deus, e o nosso Deus está desejando dar o Espírito Santo a todos aqueles que o buscam. Ele está desejando, nosso profeta diz que ele está desejando dar o Espírito Santo a nós, mais do que nós desejamos recebê-lo. Se você foi justificado, meu irmão, o tempo é muito curto, mas eu creio que você está sendo ajudado. Se você foi justificado, isto é bom. Se você foi santificado, isto é bom, isso é ótimo. Mas você carece, nós carecemos de receber o Espírito Santo. E quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, esta obra é consumada. Tudo é terminado. Você tem vida eterna. Você é uma nova criatura. Por isso que Paulo diz, segundo aos Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te enriquecer, e que você seja uma nova criatura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.